agradecer, né, a senhora por ter aceitado esse convite para participar da Semana do Advogado aqui da 12ª Sessão da OAB. Nosso presidente Cristiano Miller ficou muito feliz com a escolha do tema, e é um tema que eu acredito que vai ser bem interessante para os colegas. Sim, sem dúvida. Então, a nossa Comissão de Direito Médico e Saúde, a gente pensou bastante na hora de escolher o tema para poder fazer essa live, e pensamos que a gente já tem bastante palestra sobre erro médico, sobre questões já batidas, vamos botar assim, na área da saúde e do direito médico. E a gente, por indicação da doutora Aline, né, que faz parte da nossa comissão, ela falou que te acompanha seu trabalho, e seria interessante colocar esse tema em debate. Então, a gente sabe da importância da LGPD, que infelizmente muita gente tem menosprezado, né, a importância dessa lei, o impacto dessa lei no dia a dia das empresas, dos profissionais autônomos. E então vamos ouvir a senhora que já está aí acostumada com o assunto, está ajudando muita gente a implementar, tirando dúvidas. Até indico o Instagram da doutora para quem estiver nos assistindo aí, porque realmente nos ajuda muito e nos orienta muito. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço muito o convite, fico lisonjeada. Toda vez que, principalmente evento da OAB, eu me sinto quase que não diria obrigada, mas eu me sinto na obrigação, né, de estar presente, prestigiar o evento, porque eu sei o tanto de trabalho que dá, e por uma causa que a gente luta, e luta sem um retorno financeiro, digamos assim, né? Mas que a gente luta efetivamente, trabalha, eu faço parte de comissões também, e isso se faz, e é importante esse compartilhamento, esse momento de encontro dos advogados. Então, eu sempre que eu recebo um convite vindo de uma comissão da OAB, prontamente eu acolho, dou um jeito na minha agenda, a gente sempre resolve. Mas muito, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E, de fato, como o doutor falou, outros temas que não sejam tão importantes quanto, né? Responsabilidade civil, ética, administrativa, responsabilidade penal de médicos, hospitais, tudo isso passa, né, pelo direito médico, assim como a Lei Geral de Proteção de Dados vai também integrar esse direito médico, né? Sobretudo num momento como a gente vem passando, né? A pandemia foi uma surpresa para nós, né? Ela veio sem a gente esperar, claro e eu digo lá desde a China, né? É um momento de reflexão em muitas coisas. Mas o fato, doutor, é que a lei, como o senhor falou, está aí. Ela é importante. E não vem mais com essa história de a lei vai pegar, porque ela já pegou, né? Ela já é uma realidade imposta, inclusive, por um cenário internacional, porque a própria GDPR da Europa fixa diretrizes de não haver mais relacionamento comercial com países que não tenham uma legislação adequada de proteção de dados. Então, assim, ela é uma realidade. E, assim, amanhã nós teremos aí a informação efetiva de quando ela entra em vigor. Né? Exatamente. Porque com a pandemia foi prorrogado pela MP 8959, que seria em maio.
pelo último relator para ser votada a medida provisória, ele retira dela o artigo que faz a prorrogação, porque eles já votaram a lei anterior que prorroga a entrada em vigor das penalidades administrativas apenas para agosto de 2021. Então, é uma incógnita, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã na Câmara. Existem algumas pendências por conta da lei, principalmente a Autoridade Nacional aí de Proteção de Dados, que deveria estar já estabelecida, mas não está. Mas amanhã nós vamos saber. O fato é que ela fez aniversário essa semana, né? A lei fez aniversário dia 14 de agosto, 2 anos de lei, e 84% das empresas no país não estão adequadas. 2 anos de lei. A gente vislumbra muito isso. As pessoas, como a senhora falou, essa questão da lei pegar ou não pegar, que eu acho que é algo que já ficou no passado, mas ainda tem muito brasileiro que pensa dessa forma. E, assim, eu particularmente, trabalho dentro de uma instituição hospitalar também, e quando eu levei o assunto para a diretoria, todo mundo falou, não, mas tem que fazer isso mesmo? Tem essa necessidade? E eu falei, gente, a gente tem que começar isso já desde o ano passado. E mesmo com o trabalho iniciando desde o ano passado, a gente ainda não está preparado 100% para seguir o que a lei determina. Então, a gente sabe que a grande maioria das empresas não está preparada para isso. Não está. Não está. E o interessante, doutor, que é assim, a gente sabe que vai entrar, as pessoas ainda têm uma impressão de que vai entrar e a gente se adequa, né? Isso. E é um processo doloroso, é um processo complexo. Né? Principalmente quando você fala de instituições hospitalares, de consultórios, porque você lida com o que a lei chama de dados sensíveis, que são dados da saúde. Né? Mas é tão importante a lei, porque eu digo sempre que assim, é uma lei ética, é uma lei que veio para pensar no outro. É uma lei que veio auxiliar o protagonista da lei o titular do dado, assim como o consumidor foi o protagonista do Código de Defesa do Consumidor. Então, o protagonista da lei é o titular. Até que as pessoas entendam que o dado hoje é uma das coisas mais valiosas que a gente tem, nós ainda vamos banalizar um pouco, a gente vai assistir essa banalização da lei. Porque quer ver uma coisa? As pessoas têm que parar um minuto e pensar quantos dados ela distribuiu hoje. Exato. Ela não faz ideia do quanto ela distribuiu de dados, porque a gente tem uma falsa impressão de que todos esses aplicativos que a gente baixa gratuitamente, que usa de forma gratuita, nós pagamos com os nossos dados. Exatamente. Que são muito mais caros do que o dado de um cartão de crédito. Porque o cartão de crédito você cancela, o seu dado pessoal não. Como é que você cancela o seu nome? Como é que você cancela o seu dado biométrico? Como é que você cancela, né, a sua identificação facial? Você não cancela, né? Na verdade, você não apaga. Na verdade, um grupo de pessoas e de empresas já sabe, já reconhece o valor do dado. Exatamente. Então, e essa lei visa exatamente controlar os abusos da utilização desses dados. Se a gente começar a enxergar isso, a enxergar que a gente está lidando com as informações pessoais dos usuários e que a gente tem que guardar isso de uma forma ética e adequada, principalmente dentro da área de saúde, onde você lida, como a senhora falou, o que a lei classifica como dados sensíveis e que a gente, até mesmo pela nossa moral e pela nossa índole, a gente também classifica como dados sensíveis, que são as informações pessoais de saúde das pessoas. Exatamente.
que lhe podem afetar o máximo possível, né? Aquilo pode afetar a pessoa. Porque, quer ver, alguém falou ali, informação é a atual moeda. De fato, a Deep Web lá, a Dark Web, né, transaciona em valores altíssimos dados de saúde. Né? É aquele projeto Nightingale dos Estados Unidos. Vamos fazer uma comparação. Lá em 2018, quando o Watson, da IBM, né, aquele sistema automatizado de referência de saúde, né? Quando o objetivo era um diagnóstico, um dos primeiros testes era um diagnóstico. Né? Com todos os dados que foram fornecidos para eles, com uma inteligência, com uma learning machine, uma máquina que aprendeu, em poucos minutos ela consegue ter acesso a 4.000 doutrinas e referências de pesquisa médica, né? E deu um diagnóstico com 80% de certeza de ser uma doença rara. Enquanto os médicos de maior gabarito ainda não haviam identificado tal doença. Né? Então, veja, como é que o Dr. House ficaria nessa, né? Ele levaria algum tempo para falar isso. Mas as máquinas estão muito inteligentes, elas cruzam os dados e te fazem o perfil. Eu costumo dizer que a gente releva muito, porque quando a gente tica qualquer política de privacidade, li e aceito, na verdade é não li e estou aceitando, não é verdade? E aí a gente está oferecendo de graça as nossas informações, que valem muito. Em 2018, teve um outro episódio aí com a SERPRO, com o Serviço de Processamento de Dados do Governo, que teve um escândalo, né, referente à venda dos dados de brasileiros para empresas estrangeiras. Né? E foi parar no STF, enfim, foi uma polêmica, um escândalo. E aí que a gente vê a necessidade da lei, que ela traça as regras do jogo. Ela fala, olha, vocês não podem fazer isso. Né? E via de regra, a lei ela não veio para falar você não pode fazer. Ela veio só para estabelecer como que você pode fazer. Né? Mas ela tem... Só que a lei, eu vou contar para vocês que ela não é nenhuma novidade. Todos os princípios já estavam previstos lá no Marco Civil da Internet, no Código de Defesa do Consumidor. Quando a lei fala que um dos maiores princípios da lei é a transparência, já está lá no Código de Defesa do Consumidor. No Código, ele tem que falar, né? O que se faz com tudo aquilo, quais as informações do produto, do serviço e tudo mais. Tem que dar transparência. E a mesma coisa na questão da proteção de dados. Então, assim, dentro da área da saúde, a gente tem que pensar uma sensibilidade maior no tratamento de dados. A lei estabelece como tratamento de dados toda a vida do dado, desde a coleta, do recebimento daquele dado, o processamento dele, até a sua eliminação. Então, toda a vida dele é um tratamento. A visualização do dado já é um tratamento, né? E todas as empresas foram afetadas, instituição pública, instituição privada, e aí a gente pode olhar para o lado que vai achar pessoas que precisam. Se vocês pararem 2 segundos e pensar, olha, 3 pessoas que precisam se adequar, né? A padaria da esquina, o meu vizinho que é dentista, né? Todo mundo. Os hospitais, as Santa Casas, as clínicas, clínica de estética, todos esses têm que ter um cuidado maior, porque lidam com dados sensíveis. O que são os dados sensíveis, efetivamente, né, doutor? Os dados pessoais é aquilo que identifica ou pode identificar uma pessoa. Eu digo que é muito amplo, né? Porque uma placa de carro identifica uma pessoa. Um colega esses dias falou assim, doutora, eu levei meu carro na oficina e não me pediram nem meu nome. O cara só me pediu o telefone.
Falei, você não vai querer meu nome? Não preciso, eu tenho a placa do seu carro. Exato. É o dono do carro de placa tal, né? Identifica a pessoa. Então, é amplo esse conceito, né? Geolocalização, IP, tudo isso. E o dado sensível? O dado sensível é aquele que, pela sua criticidade, pela sua sensibilidade, ele pode causar uma discriminação, ou são os dados de saúde e biometria. Discriminatório por questões de religião, de política, de opções sexuais, então pode causar alguma discriminação, tem um potencial discriminatório. E aí, por exemplo, uma geolocalização, num determinado momento, ela pode ser um dado sensível. Sim. Vamos dizer que você está numa mesquita. Vamos dizer que você está numa igreja. Né? Você está num comício de um partido político. Né? Sua geolocalização, eventualmente, pode se transformar em dado sensível. Assim como estavam sendo transformados em dados sensíveis algumas passagens aéreas dentro da Europa. Porque eles deveriam medir temperatura, verificar uma série de condições por conta do coronavírus. Então, veja que a gente tem momentos de sensibilidade dos dados também, né? Sim. Mas, assim, a gente já entendeu que é amplo, né? Isso é... E o bem jurídico tutelado ali não são os dados propriamente dito que são uma extensão de nós, mas o bem tutelado é a privacidade. Hoje você quase não tem mais o direito de estar só, porque sua televisão está te escutando, o seu assistente de voz está te escutando, está todo mundo te escutando, seu telefone celular está te escutando, né? Quem já não passou pela experiência de falar do lado, quero ir para Paris, e começa a aparecer mensagens de oferta? Não é verdade? Então, a gente precisa ter em mente que os dados são uma extensão e devem ser resguardados. E é por isso que a lei vem e traz uma série de medidas para se adequar e se tornar uma compliance, né? Porque a lei é um compliance, né? É uma adequação. Né? Então, os objetivos dela, na verdade, são éticos. São éticos, são estabelecer regras do jogo e determinar que todo mundo siga, que tenha o que a gente chama de autodeterminação informativa. Autodeterminação informativa nada mais é do que eu ter esse poder de controlar e saber por onde meus dados estão. Por que será que quando você... Né, hoje é uma dificuldade muito grande porque, como a senhora falou lá no início, a gente tem desde um simples app que a gente utiliza e a gente está dando nossa informação ali. E a gente não sabe como essa informação anda e muito menos como a lei prevê que eu posso pedir a exclusão dessa informação, que essa informação seja apagada, mas a gente não tem meios de solicitar isso muitas vezes. Você baixou um app, mas você não tem como solicitar para excluir o seu dado. Você deixa de ser detentor daquele direito. Então, agora a lei traz esses direitos dos titulares que fala, olha, o titular tem direito de acesso e saber o que você tem sobre ele. E tem o direito de saber de uma forma simples e rápida, imediata, e o direito de, depois de 15 dias, receber um relatório completo. Né? E aí que a gente se pergunta, as empresas estão preparadas para falar qual é o caminho do dado? Né? O dado entrou aqui, passou por aqui, foi compartilhado ali. Não estão preparadas. Né? Por isso que ele se torna um processo um pouco mais complexo. E aí o titular ele passa a ter o direito desse acesso, ele passa a ter o direito de retificação de um dado eventualmente errado, ele tem o direito de pedir a eliminação do dado. Claro que vai ter algumas restrições, inclusive legais, né? Porque, por exemplo, um hospital, ele tem a obrigação de manter o prontuário por 20 anos. Não é isso, doutor? Exato. Né? São 20 anos, eu não posso jogar fora, mesmo que ele queira. Ele fala, não, eu quero que apague tudo, que eu não estive aqui. Não posso, eu tenho uma obrigação legal, uma lei me obriga a guardar por 20 anos, né? Então, exato. Então,
mas ele tem esses direitos, inclusive de saber o porquê que você não pode apagar o dado que ele pediu para apagar, né? E aí vem o princípio da transparência, né? Que se linka com o princípio, com o fundamento da autodeterminação informativa. Por isso que a gente fala que há uma ligação toda. A lei traz uma série de princípios que são a espinha dorsal. Se você conhecer e estudar todos os princípios, fica muito mais fácil uma implementação, porque você resolve todos os seus questionamentos através dos princípios, evidentemente, né? Mas é uma mudança de cultura, doutor. É uma mudança de cultura. Eu digo que um dos pilares que traz a dificuldade para a gente implementar a LGPD e tornar isso real dentro do âmbito empresarial são as pessoas. Ou seja, são as pessoas que participam do processo. Então, não adianta eu criar um processo perfeito de controle do dado se as pessoas que trabalham no hospital, numa clínica, não têm a consciência da importância do processo. Exato. O que acontece, por que a gente fala exato, né? Que as pessoas têm que mudar essa cultura. Né? Vamos, um exemplo simples. O funcionário atendente da recepção do hospital, né? Que levanta, deixa o seu computador aberto, com a tela aberta, todo logado, e vai resolver um outro problema e volta. Qualquer um tem acesso àquelas informações. Exatamente. Né? Exatamente. Então precisa mudar a cultura daquele... E aí pode ser caracterizado o vazamento de informação. Vazamento de dados. E sabe que grande parte dos vazamentos não é por ataque externo, é por vazamentos internos, falhas internas. Né? Veja o caso da Anvisa. É um caso, né, aquele caso que nós tivemos, acho que foi início desse ano, final do ano passado, talvez. A Anvisa tem uma lista de pessoas que se utilizam do medicamento à base de canabidiol. E mandou um e-mail para essas pessoas. E ao invés dele colocar em cópia oculta, ele deixou em cópia aberta. E todos receberam o e-mail de todos. Né? Vazamento de dados por um erro de um funcionário dentro da Anvisa. Né? Então, veja, são falhas. O fato é que, assim, mesmo um programa bem feito de compliance em LGPD vai demonstrar os riscos. Né? E o que a gente pretende com um programa desses? Mitigar esses riscos. Nunca vamos conseguir eliminá-los 100%. Né? Porque a gente sabe que hoje, tem até um colega que fala muito isso, a gente tem uma realidade, que vai morrer, pagar imposto e ter o dado vazado. Por quê? Porque hoje a gente sofre esse risco. E a gente tem dados vazados, às vezes, de forma muito simples. Né? Veja aquele caso em Porto Velho, da loja que embrulhava os pacotes com o currículo das pessoas. Sim. É aquele velho hábito de... muitas empresas têm o hábito de falar que são sustentáveis e reutilizar os papéis. E nessa você acaba dentro da instituição e até fora mandando informações que não poderiam estar vazando no famoso rascunho, né? Exato. Então, assim, são incidentes. Mas o fato é que se a gente... Por isso que é necessária a lei. Mais um exemplo de que a lei é fundamental. É fundamental. E aí a gente vem com tecnologia. Né? Nós tivemos aí a permissão do uso massivo da telemedicina e tudo mais, e aí eu lhe pergunto, e os dados dessa plataforma? Exato. Quem está efetivamente monitorando? Quem é o dono desses dados? Quem efetivamente é o responsável pela segurança dos dados. Porque a gente contrata o sistema e muitas vezes a instituição acredita, não, eu contratei o sistema, a responsabilidade do sistema é dela, não é minha mais. Mas não é. Ali são dados, são solidários, o sistema e o médico, o sistema e o hospital. Né? A solidariedade.
Então, assim, por isso que esses contratos num programa de compliance em LGPD precisam ser todos revistos, né? E aí entra o efeito cascata. O hospital começa e ele vai cobrar de todos os demais fornecedores dele que tenham a mesma qualidade na proteção de dados, né? Por quê? Porque o hospital lida com dado sensível, né? E a gente pode identificar a pessoa de uma maneira muito fácil, né? Cidades pequenas, então, doutor, é muito fácil. Não precisa nem pequena. Vamos lá. Aquele acidente do Luciano Huck com a família lá no avião, né? Eles entraram no hospital com outro nome, mas quem é que não sabia que eram eles? Né? Queda de avião, uma família, uma pessoa mais ou menos daquela idade, com a esposa, 3 filhos, mas todo mundo sabia, não precisa nem esconder o nome. Não é verdade? É identificável. E como é que pode vazar um negócio desse? Não pode. E a gente tem visto que na pandemia, 310% de aumento de vazamento de dados. Né? Então, os dados, quando a gente... Uma vez que você distribui os dados, você tem que tomar cuidado. E está acontecendo um negócio na área da saúde muito, muito interessante, né? As aquisições no mercado de saúde. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que uma operadora de plano comprou um hospital, quando uma operadora de planos comprou outra operadora de planos, essas fusões e aquisições precisam ser verificadas, porque podem ser realizadas, podem ser consideradas atos de concentração. E aí entra o CAD. Mas e os dados? Né? E os dados pessoais daquelas pessoas que estão vinculadas à operadora? Né? Nós tivemos aí recentemente a questão do Fitbit, que foi adquirido pela Google. Está como um ato de concentração, estão avaliando. Né? Porque aquele relógio que faz o monitoramento são dados de saúde. E o Google, que não dispunha de tantos dados de saúde, vai passar a dispor de dados, de mais dados, né? Vai virar um gigante, ainda maior, inclusive na área da saúde, porque ele detém os dados que eram do Fitbit. Né? A mesma coisa do Shazam com a Apple lá na Europa. Eles não consideraram como ato de concentração, mas vinculava a mesma coisa, né? Você vai fazer esses dados circulando, e às vezes é mais importante. Eu passei por uma experiência, por exemplo, cheguei num hotel que eu nunca havia hospedado e tinha meus dados lá. Né? Exato. E por quê? Porque ele fez parte de uma rede da qual eu sou cliente. Horas. Mas a rede foi embora, tinha que levar meus dados juntos, não era para dar meu dado para trás. Né? E essa é a função, então, da norma, que vem com alguns princípios, por exemplo, o princípio da finalidade. Todo dado coletado precisa ter uma finalidade, tem que ser um propósito. E eu tenho que informar para o titular qual é o propósito. Eu tenho que falar para ele qual qual a finalidade, né? E para que eu preciso? E aí entra mais um princípio que é o da necessidade, né? Para que o médico precisa aferir a pressão? Para que o hospital, no momento da triagem, precisa coletar pressão, temperatura e tudo mais? Ele precisa ficar sabendo qual é o motivo. Qual é a necessidade daquilo, né? Então, é segurança, é questões de triagem, é questão de organização, é questão, né, de priorização. Você vai ter que adequar isto, porque ele precisa saber. E aí, a lei traz um conceito nessa questão da necessidade, que a gente fala, antes, quanto mais melhor. Agora não, com a lei é quanto menos melhor. Porque você evita de trazer para si a responsabilidade em tomar conta daquele dado, né? Porque você passa a ser responsável. Se o dado dele vazar, ele vai vir atrás de você e falar, foi daqui que vazou? E você, por conta do ônus da prova invertido, vai ter que provar que não aconteceu nenhum vazamento de dado. E aí, mais uma vez, você está preparado?
Então, são essas coisas, são questões pontuais que a gente tem que pensar. E no caso da necessidade que eu ia falar, era que como é que você fala para um médico diminuir a quantidade de informações? Não tem como, é muito difícil. Né? Um psicólogo precisa saber da sua vida inteira. Não é verdade? E a gente a gente verifica também, a senhora falou do psicólogo, a precariedade muitas vezes, ou do profissional autônomo, ou de determinadas empresas, devido ser de pequeno porte ou médio porte, no armazenamento do dado. Porque quando a gente fala de grandes empresas, a gente fala de softwares, a gente fala de equipe de TI, então tem toda uma estrutura voltada para cuidar disso. Mas quando a gente fala de profissional autônomo, de uma empresa de pequeno porte, muitas vezes as anotações são feitas no tablet, no notebook, sem nenhum tipo de segurança. E aí a pessoa deixa aquele notebook com o filho ou com alguém que ela conhece para usar, e aí acaba podendo ocorrer esse vazamento do dado. Né? Doutor, quando se perde um celular, meu Deus do céu, olha a quantidade de dados que se vão. Um pendrive que você esquece no fórum, não é? São dados que vazam, né? E às vezes nem a empresa tem o controle disso. Hoje eu estava lendo que, em média, são 280 dias para se identificar um vazamento de dados. Muito tempo. Veja, é muito tempo e seu dado está rolando, não é? Não é à toa que estão falando por aí que o vazamento da OAB que aconteceu foi em maio. Desde maio que havia que os dados já tinham sido vazados. Então, veja, é complexo. A gente não pode levar de forma irresponsável essa responsabilidade que a gente tem sobre o dado do outro. Porque o dado é uma extensão da pessoa e eu tenho que pensar nela e eu tenho que pensar em mim. Como que eu gostaria que meu dado fosse tratado, né? Então, um laboratório, e tem alguns questionamentos na própria lei que eu às vezes me faço, porque um laboratório, ele tem dados que necessariamente são compartilhados com a operadora de plano de saúde, ele tem dados que são compartilhados muitas vezes com o próprio médico, diretamente com o médico, né? E o titular do dado tem que saber, ele precisa da informação, né? Que dado foi para a operadora, que dado foi para... Então, assim, não há proibição de modelos de negócio. Eu digo que o maior desafio da lei é você adequar cada modelo de negócio naqueles princípios e bases legais que a lei te traz, né? Se preparar para um eventual vazamento de dados, porque as pessoas não estão preparadas. Né? Exatamente. O banco... A própria né? Nós já ela fala sobre você apontar quais são as medidas que você vai tomar para mitigar o eventual vazamento. A própria lei já considera que vai haver o vazamento. Exatamente. Isso. Um dos princípios da lei é esse, é a prevenção e a segurança, né? É você tomar medidas para que nada aconteça. Né? Então, são princípios da lei, da prevenção, da segurança, da prestação de contas. A entidade precisa mostrar efetivamente, registrar o que foi feito para fazer essa mitigação. Né? Eu digo, e a transparência, né? A qualidade dos dados é outro princípio. Não adianta nada eu ter dado errado, né? Imagina numa cirurgia eu ter um dado errado. Um laboratório não saber que a pessoa não tomou um medicamento de manhã, vai dar errado. Né? Então, a qualidade do dado é importante. Né? A operadora de plano de saúde precisa ter os cadastros de forma adequada, precisa
né? Então, isso tudo faz parte do processo de adequação. É a limpeza da casa. Uma das grandes vantagens que eu vejo da LGPD, além desse diferencial competitivo que você mostra que você se importa com o outro, é essa possibilidade de organização da casa. É você identificar o que eu não preciso, o que está aí guardado, que eu achei que um dia precisasse, mas não vou precisar nunca. Vamos jogar fora, vamos eliminar, fazer uma política de descarte adequada. Vamos ver quanto tempo você... Por exemplo, eu tenho um cliente que é recrutador de mão de obra, né? O que adianta ele ficar com mais 6 meses com currículo? Currículo, hoje em dia se atualiza, você faz curso toda hora na internet, já mudou tudo que está ali, não é verdade? Então, de 3 a 6 meses você mantém, informa que você vai ser descartado, o RH do hospital, o RH da clínica, precisa também ter essas políticas. Então, é muito importante, né, você começar, por exemplo, um processo de adequação com essa mudança de mindset. Né? Com essa mudança de comportamento, de fazer entender. Isso é muito bacana, doutor, porque quando a gente faz o primeiro treinamento com os clientes, ou coisa assim, no dia seguinte as pessoas já estão relatando casos que elas passaram sobre coleta de dados. Elas começam a perceber, né? Façam esse exercício de hoje para amanhã. Percebam quantos dados. Você vai dormir e o seu relógio fica lá monitorando o seu sono, né? É dado sensível. Você vai correr e tem monitoramento pelo aplicativo, é dado sensível. Né? Hoje eu acordei, alguém me ligando, pedindo o meu nome completo, porque eu tinha feito um cadastro com nome abreviado. É dado! É meu dado, para que você quer o completo se pode ser o abreviado, né? E aí eu preciso saber, eu preciso ter a informação. Por isso que a gente diz que os 3 principais princípios que eu vejo é a finalidade, a necessidade e a transparência. Depois, lógico, princípio da adequação, o dado ser adequado para aquela finalidade e tudo mais. O que não pode acontecer é um desvio de finalidade. Nós, advogados, sabemos que falou desvio de finalidade é um problema, não é? Na lei também. Se você pegou um dado para fazer um tratamento médico ou para adequar aquela cirurgia, o dado é para aquilo. Não é para você mandar cartão de festa do hospital, não é para você... Não é para fazer isso. Né? Manda um cartão de aniversário. Beleza, você vai ter que incluir numa das suas finalidades. Não, eu quero proporcionar um momento agradável, quero confraternizar com o meu cliente, beleza. Aí existe uma base legal, que são... Aí a gente entra na questão das bases, que são as autorizadoras do tratamento do dado. Então, a lei vem muito clara, ela é muito... assim como a lei do Código de Defesa do Consumidor, que ela traz uma série de requisitos, nós temos uma lei muito adequada. Embora ela já seja meio tardia, né, porque todo o resto do mundo já está se adequando há mais tempo, a Europa, por exemplo, a Alemanha, há 40 anos ela fala de proteção de dados, ela tem uma lei assim. Sim, o Brasil demorou muito para se adequar a essa realidade, mas, na verdade, foi como a senhora falou, uma pressão externa muito grande para a gente se adequar a essa realidade. Né? Na verdade, a OCDE, o Brasil quer fazer parte da Organização dos Países em Desenvolvimento, OCDE, países em desenvolvimento, e aí ele precisa dessa legislação. Ele precisa, senão não vai entrar, né? Doutora, então, tem 2 perguntas aqui que eu achei interessante. Uma eu acho que a senhora já respondeu, que qual é a primeira sugestão para a instituição de saúde se adequar, que a Rosângela Alves fez, é colega nossa. E a senhora acabou de falar aí várias coisas que eu acho que a instituição tem que começar nesse processo de adequação. Mas tem uma pergunta interessante aqui da doutora Isabela,
que é como compatibilizar a proteção dos dados com o direito à prova. Por exemplo, um hospital pode precisar utilizar os dados do seu cliente para sua defesa num processo movido por ele. Como que a lei coloca essa questão para a gente? Então, a lei traz 10 bases legais para a gente tratar o dado. Uma dessas bases é o exercício regular do direito e processo judicial. Então, eu posso me utilizar daqueles dados para promover uma defesa em processo judicial, administrativo, isso pode ser feito. O que acontece é que eu preciso ter bases legais para o tratamento de dados. E aí todo mundo fala, não, então tem que ter consentimento. Não, o consentimento é uma das bases legais. Claro que quando a gente fala de dado sensível, a gente deveria priorizar o consentimento. Tá? Priorizar consentimento não significa substituir por consentimento todas as outras bases, porque eu tenho mais bases legais. Né? Quais são essas bases legais? Além do consentimento, que o consentimento para ser um consentimento adequado, ele tem que ser livre, esclarecido, específico, né? E ter a possibilidade de ser revogado. Então eu digo que quando uma pessoa vai ser contratada, ele não tem um consentimento livre. Né? Porque ou ele fornece os dados ou ele não é contratado. Não é verdade? A base legal ali é outra. A base legal, aí vem a segunda grande outra base legal que a lei traz, que é a obrigação legal. A lei exige que eu tenha todos aqueles dados para fazer um registro de funcionário. Né? Então eu tenho uma obrigação legal. A operadora de saúde, ela tem que compartilhar os dados com a ANS que cobra essa, tá lá na lei. Então, assim, a operacionalização do setor da saúde tem uma série de legislações que nós vamos ter que observar. Né? Então, tem base legal, que é a obrigação legal. Tem também a base da execução contratual. Que é muito melhor, particularmente, eu acho, muito melhor do que o consentimento. Porque você já assinou, você consentiu, você está de acordo com aquele contrato, então as cláusulas bem específicas, então tá tudo certo. Né? Ele é muito mais... traz uma segurança jurídica muito maior do que o consentimento que pode ser revogado. A lei traz expressamente que você pode revogar o consentimento. Né? Então... tem a execução contratual, temos aí a proteção de crédito, que é algo que só o Brasil tem na lei, né? Por contas de instituições creditícias, né? Estabeleceram isso. A proteção do crédito, temos a tutela da saúde. E aí o setor da saúde pode se valer da tutela de saúde. Eu digo que uma das coisas dentro da tutela da saúde que tem que tomar muito cuidado é a questão dos dados de crianças e adolescentes. Porque a lei traz como especificação que todo dado de criança e do adolescente precisa de consentimento dos pais. Só uma possibilidade de não ter consentimento dos pais, que é o acesso a esses dados para entrar em contato com os pais, ou o responsável legal. Essa é a posse de sem consentimento. Né? E claro que eu também acho que caberia, com criança e do adolescente, a proteção à vida, que é uma outra base legal. Né? Num risco iminente, você poderia coletar, mas isso é algo muito pontual. Então, que a gente tem algumas bases que a gente precisa analisar. Mas, e tem aí o exercício regular do direito e de processos de contenciosos, né? Uhum. Processos judiciais, processos administrativos. Então, a lei traz todas essas 10 bases legais para que eu possa utilizar os dados dos outros. E tem uma base legal chamada legítimo interesse. O controlador, que é aquele que coleta o dado, trata o dado, é aquele que ficou sob a responsabilidade dele, o seu dado,
é o que fala o que vai fazer com o dado, ele pode utilizar por um interesse dele, legítimo. O que a gente chama de interesse legítimo? É que ele utilize aquele dado para aferir algum objetivo que seja benéfico para o titular. Então, e aí a própria lei fala que para utilizar esta base legal, você tem que fazer um teste, o teste do legítimo interesse, né? Onde você vai identificar se a lei te proíbe, porque se proibir você já não pode usar, né? Então vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. É quando você baixa um e-book na internet, ou melhor, quando você faz um test drive numa concessionária. Quando você faz um test drive na concessionária, você evidentemente deixa seu nome e eles pedem sua carteira de motorista, porque senão eles não vão deixar você fazer o test drive, né? Quando você dá aquelas suas informações, é proibido ele guardar as informações? Não, a lei não proíbe, né? Aí a segunda pergunta é: ele teria outra maneira de conseguir o seu dado? Não teria, né? Você passou ali na frente e não entrou, como é que ele vai ter o seu dado para oferecer aquele produto para você? Não é verdade? Terceira opção, terceira questão, né? Está dentro da sua expectativa que ele procure você para vender aquele produto? Você foi lá, fez o test drive, mostrou interesse, claro que é expectativa que você vai ser abordado posteriormente, né? Não é nenhuma surpresa para você que vão te ligar e falar: e aí, mas você não gostou do carro? Né? E, por fim, a possibilidade de você revogar esse seu dado, pedir para eliminar ou não entrar mais em contato. Então, assim, isso também é possível. Então, a partir daí, com o teste de um legítimo interesse, que você faz esse balanceamento dos interesses envolvidos, ele pode entrar em contato com você para oferecer o produto, para ver se você tem interesse, né? Então, só que o legítimo interesse não é uma base legal que pode ser utilizada com dados sensíveis. A lei retira de dado sensível o legítimo interesse. Por quê? Porque é interesse do controlador, é daquela pessoa que coletou o seu dado. E em dado sensível, ele não pode ter interesse em cima do seu dado. Quem tem que ter interesse é você, né? Então, é por isso. Agora, respondendo a outra pergunta da implementação, como é que a gente faz? A gente tem algumas etapas que a gente identifica. Primeiro, um diagnóstico. A gente busca fazer um diagnóstico para ver qual a sua qualidade de proteção de dados, né? Você já tem processamento, você já tem um mapeamento de processos, você já tem cuidados em condutas e boas práticas para, por exemplo, desliga o computador, fecha, tem autenticação em 2 etapas, enfim. Você verifica a maturidade da empresa em relação aos dados, né? E aí você parte primeiro para uma conscientização daquela equipe, né? É uma das etapas, a conscientização, o treinamento. E aí você faz a outra etapa, é o mapeamento do fluxo de dados. É o que a gente chama de data mapping, né? Que a gente elabora exatamente o caminho do dado dentro daquela empresa. Quais são as suas finalidades? Qual a base legal para cada uma das finalidades que você coleta? Você faz um mapeamento desde o momento em que o dado entra na sua empresa até o momento em que ele é eliminado. Você tem que mapear isso. Esse mapeamento é que vai te dar estrutura suficiente para você fazer um relatório de riscos, identificar aonde estão os seus maiores riscos e fazer um plano de ação de adequação da lei. Então, com esses relatórios, você vai desenhar todo o plano de ação, vai eliminar as informações desnecessárias, vai criar mecanismos de adequação para atender aos interesses dos titulares, e é assim que você vai montar e implementar a LGPD.
né? Então é mais ou menos isso, né? Hoje a gente tem consultorias aí, a gente presta consultorias, né, nesse setor exatamente para fazer toda essa etapa. Né? Recentemente a gente tem participado de um processo de digitalização de prontuário. E uma das perguntas principais da empresa que está fazendo a digitalização é, primeiro, a nossa preocupação do sigilo da informação com a empresa. Mas a pergunta principal é, olha, eu estou te vendendo um serviço de digitalização e o sistema vai ser instalado aqui na instituição. Quem vai ter acesso? Quem vai ser o usuário? Porque eu não vou te fornecer um sistema aberto para qualquer um mexer. Você vai me dizer, quem vai ter acesso é o diretor técnico do hospital, quem vai ter acesso eventual é o departamento jurídico, e esses são seus usuários. Tirando isso, nosso sistema está bloqueado para qualquer tipo de acesso, para resguardar e garantir a informação. Exatamente. Uma das coisas, tem duas coisas. Um hospital em Portugal, ele foi multado, uma multa altíssima, doutor, por conta dessa abertura de acesso de informações a todos no hospital. Ele tinha tudo em ordem, não teve nenhum vazamento externo, mas todo mundo tinha acesso aos dados. Foi multado por conta disso. E aí, dentro do processo de implementação, a gente vai acabar identificando a necessidade de bloqueio de acessos. E uma das coisas que eu costumo falar nos meus treinamentos, que é um dos primeiros momentos que a gente tem contato com a equipe, é: não se preocupem, vocês não vão ser mandados embora, mas vocês vão ter bloqueio de acesso. Porque não precisa, você tem que ter necessidade para acessar. Eu brinco muito com o hospital, eu falo para os enfermeiros: vocês precisam do CPF para aplicar uma injeção? Fala para mim, né? Então, assim, se me justificar a necessidade, beleza, eu vou deixar você ter acesso, mas você tem que me justificar, tem que falar por quê, porque eu tenho que contar para o titular isso, ele tem que saber, né? Então, no processo fica assim. Doutor, estou vendo assim, tem várias perguntas aí. Meu Deus, se não der tempo, depois pode me mandar que eu respondo. Tá. Vamos finalizar com uma pergunta aqui, mas de qualquer maneira, vamos antecipar já o final dessa conversa nossa, porque infelizmente o Instagram tem 1 hora de limite. E tá chegando, o bate-papo está ótimo. Está chegando no final dessa 1 hora. Mas a senhora já se sinta convidada para outras lives, seja pelo OAB, seja o nosso escritório aqui convidando a senhora, porque a conversa é boa, tem muita coisa para a gente falar sobre esse tema e outros temas também na área de saúde. E as pessoas precisam dessa informação. Eu acho que também é um trabalho que a gente faz de crescimento para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas desconhecem ou não entendem, e esse trabalho nosso acaba esclarecendo e adequando as coisas. O Thiago Florim, é um colega nosso advogado, ele perguntou como é que fica o compartilhamento dos dados, por exemplo, das farmácias com os planos de saúde, sob o argumento de eventual desconto. A gente vê muito isso, né? A gente vai na farmácia, ele pergunta: você tem plano de saúde? E você dá o seu dado do plano de saúde e ele vai te falar qual é o desconto que ele vai te dar. Então, doutor, assim, não é proibido, a lei não te proíbe fazer isso, desde que você dê ciência para o titular para que é aquele dado, né? Então, e aí ele pode, nesse momento, se recusar. Olha, não quero que compartilhe, não quero. E aí, a gente teve um caso da Drogaria Araújo, aí, há algum tempinho atrás, que foi multada pelo PROCON, porque ela vendia esses dados para planos de saúde precificarem, né? Isso não pode, isso é proibido porque a lei proíbe a discriminação. Isso é uma forma de discriminação. O dado sensível está sendo fornecido, né? Por questões discriminatórias, você vai fazer a regulação de um valor, né? Uma precificação. Né? Então, por isso que a própria ANS fica em cima das operadoras e também a lei proíbe isso. Mas ela não proíbe, por exemplo, você ter programas de fidelidade, que muitas vezes elas têm programa de fidelidade, e dentro desse programa de fidelidade ela tem como parceiro o plano de saúde. Aí o plano de saúde
Né? Então, teria ligação. Isso não é proibido. Mas o que não pode é ela não ter ciência do que vai ser feito com o dado. Tá. Tá? Ok. Então, Doutora, muito obrigado mais uma vez. Tá? eu que Indico a agradeço. todos que estão assistindo a gente aí, seguir a doutora Carla no Instagram. Obrigada. Né? Pode deixar seu Instagram aí pro pessoal. E obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Sempre que precisar, estou disponível. Eu já falei lá no início da live que quando me convida, a gente sempre ajusta aí a agenda, um horário, dá tempo. Meu Instagram é Carla Fregona. Se quiserem perguntar, falar, estou lá à disposição de vocês. E a gente vem trabalhando muito nessa área, principalmente na área da saúde, com a LGPD, porque é uma lei que, embora os médicos entendam que eles já seguem um código de ética, ele vai muito além do código de ética, né? A LGPD é muito mais ampla, né? E traz esse empoderamento do titular de dados, que é isso que a gente precisa hoje, né? Conhecer. Mas muito obrigada, doutor. Fico aí à disposição. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos aí que assistiram a gente e até a próxima live.